Estamos aqui, né, Leia? Eu e você agora gravando aqui para o pessoal do PDC, né? Eu tô de manga curta, você tá de manga comprida, estamos em ambientes diferentes, muito legal. Para trazer a visão até aqui do programa de desenvolvimento de consultores, tá? Então eu vou puxar aqui e aí depois você complementa. Quando a gente fala do desenvolvimento de consultores, é muito bacana porque mostra que a gente, ao mesmo tempo que nós temos uma experiência, que nós temos conteúdo, a gente precisa se desenvolver. A gente precisa estar em constante desenvolvimento, em aprimoramento, não só do que a gente conhece, mas também da prática, para que a gente seja cada vez um consultor melhor, né? Que tenha uma visão muito bacana em novos mercados ou até mesmo novas áreas. Então, a gente não pode esquecer que esse é um programa que realmente vai mexer com essa visão e talvez até com a prática nossa enquanto pessoa, porque a gente precisa se reposicionar de uma forma diferente no ambiente que a gente está. Tá? Então, seja consultor generalista, seja consultor especialista, seja um consultor interno, seja um consultor externo, essa visão do consultor vale de qualquer jeito. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Uma coisa que eu quero comentar é que esta visão, este papel é vivo. Eu acho que é um pouco do que você falou no começo, entendeu? A gente está sempre em crescimento. Eu acho que a principal característica do consultor é a inquietação. A gente nunca está satisfeito, no bom sentido, sabe? Não que a gente está se recriminando ou algo assim, mas a gente nunca está satisfeito onde a gente está ou com o que a gente tem. A gente está sempre se questionando, sempre buscando um passinho melhor, sempre se reinventando, redescobrindo e reaprendendo. Então, é o conceito lá do lifelong learning, entendeu? Então, essa inquietação saudável eu acho que é o principal elemento do consultor. E agora eu coloquei ali o slide, Léa, para a gente começar a colocar uma visão completa, né, até aqui e dar um direcionamento especificamente sobre a planilha, né, o mapa organizacional. O que é super importante? A gente entender que nessa visão de conhecimento, não adianta a gente querer conhecer de tudo. Né? Então, nós falamos isso durante essa jornada de conhecimento, que se nós formos pegar cada área de conhecimento, tem muita coisa para aprender. Né? E que nesse exemplo que está aí, cada barrinha vertical mostra uma área de conhecimento. Né? Agora, eu preciso saber não só o que eu preciso conhecer, como também colocar o que eu sei em prática. Às vezes eu conheço muitas coisas, mas eu não coloco em prática todas essas coisas. Então, eu preciso entender se eu tenho conhecimento para chegar nesse resultado que eu quero, tá? Ou se eu preciso adquirir o conhecimento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu tenho conhecimento. Agora vem a questão, eu sei colocar em prática? Então, quando a gente fala do PPT e ETO, é muito bacana, porque aqui a gente traz, né? O PPT, ele traz a visão do conhecimento. Né? O que eu conheço dentro daquela área que eu preciso para chegar no resultado. Então, eu tenho conhecimento de pessoas, tenho conhecimento de processos, tenho conhecimento de tecnologias. Então, esse conhecimento, ele pode ser adquirido. É só você sentar lá e estudar um método, estudar um processo, estudar uma ferramenta, estudar comportamento das pessoas, lideranças. Você estuda. Agora, não só disso é o suficiente, ou isso não é o suficiente para você poder chegar no resultado, que é colocar em prática, que é a visão do generalista, que traz o ETO. Então, se eu conheço algo e eu coloco em prática e dá o resultado, eu tenho o melhor dos dois mundos. Então, eu conheço algo e eu coloco em prática estrategicamente aquilo que eu conheço, ou eu coloco
de uma forma muito direta o que eu conheço. Dependendo do ambiente, dependendo da situação, aquilo que eu conheço aplicado dessa forma não vai dar o resultado que eu quero. Então, a gente aqui está olhando esses 6 pilares porque o conhecimento aliado à prática, o conhecimento aliado no ambiente e de que forma que eu coloco esse conhecimento em prática, traz para mim o foco nesse resultado, tá? Então, nos exemplos que a gente trouxe anteriores, né, essas áreas de conhecimento, elas precisam ser identificadas para a resolução de um problema e não necessariamente todas as áreas de conhecimento são aplicadas para se chegar no resultado esperado, assim como determinadas áreas eu não preciso ter todo o conhecimento. Eu preciso conhecer um mínimo para se chegar ao resultado. Né? E num cenário como nós apresentamos, se eu conheço algo que é o suficiente para dar o resultado, muito bom. Veja a melhor forma de pôr em prática. Agora, se eu não conheço algo para dar o resultado, esse é o passo zero. Eu preciso começar a conhecer. Por isso que vem a visão do especialista primeiro. Eu preciso começar a conhecer. Então, nesse exemplo aqui, eu preciso de 7 em pessoas. O gabarito aqui, ó, depende de 10 de pessoas, essa é a minha meta, e eu conheço 4 de 10. Então, eu preciso melhorar o meu conhecimento sobre pessoas dentro dessa gestão, porque para dar aquele resultado eu preciso de 10 e eu tenho só 4. Então, eu preciso melhorar o meu conhecimento ou buscar fora esse conhecimento, mas de qualquer forma eu preciso melhorar esse conhecimento. Então, a grande sacada aqui é aonde que eu tô e o que eu preciso como esse gabarito. Quer dizer, eu preciso saber o que eu preciso entregar para dar o resultado e aonde que eu tô. Kleber, posso falar mais uma coisa? Eu acho que, aliado a isso que eu falei, da inquietação, eu acho que tem um outro elemento que é a humildade. O reconhecer que eu nunca vou saber tudo sobre tudo. Eu posso saber muito sobre algumas coisas, mas algumas coisas eu vou saber um pouco menos. E saber, com este reconhecimento, ter humildade de ir lá e agregar outros elementos, outras pessoas, outros fatores para complementar aquilo que eu não sei. Então, a inquietação de estar sempre buscando aprender algo novo e, ao mesmo tempo, a humildade de poder ir atrás e reconhecer os meus pontos não tão bons, né? Porque isso não significa que eu sou ruim, significa que eu, às vezes, não sou tão bom para aquele projeto, mas o que eu tenho é ótimo para um outro projeto. Então, esse estar aberto para trabalhar em equipe e buscar a equipe para poder agregar na construção. Nossa, matou. Por isso que é legal a gente estar junto, né? Um complementa o outro. E essa tua visão, eu acho que fecha esse primeiro recado. Quer dizer, a gente não sabe tudo, mas a gente precisa saber o que a gente sabe, tanto de PPT quanto de ETO. A gente precisa saber o que eu sei de pessoas, processos, tecnologia, o que eu sei de estratégico, tático, operacional. Eu sei. E depois, o resultado do ambiente, ou o resultado que eu preciso gerar, o que ele carece, né? O que ele precisa. Então esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter esses 2 pontos de avaliação. Porque aí é o que você falou. Eu vou ser humilde o suficiente para entender aonde que eu tenho que melhorar. E posso ou não melhorar. Mas aí eu tenho que ser inteligente para ver se eu trago isso da equipe. Tá certo? E aonde eu sou bom. E o que esse lado bom ajuda na entrega desse resultado. Tá? Então, aqui a gente compartilhou também essa visão. Deixa eu só quero complementar com uma coisinha esse raciocínio. Aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande com pontos completamente cegos para nós. Porque se é um ponto completamente cego, eu não tenho nem noção da existência dele. Quanto mais... É como se... Volta naquele dos tijolinhos. É como se eu não soubesse da existência daquela torre.
Então, vamos pressupor que eu nunca vi, por absurdo, eu nunca vi financeiro, eu não tenho a menor ideia do que é financeiro. Isso para mim é um ponto completamente cego. Ou seja, na minha construção, essa torre não existe. E esse talvez é a grande armadilha de todo esse movimento, aqueles que são o meu ponto completamente cego. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, entra a minha capacidade de estar aberto para aprender, para minimizar os meus pontos completamente cegos. Mesmo que eu não conheça absolutamente nada de financeiro, eu sei que ele existe. E eu sei que ele para cá é importante. Porque aí ele já não é mais um ponto cego, ele é um ponto desconhecido. Ponto desconhecido não tem problema, ponto cego tem. E aí o que vai acontecer? Se eu perceber que na minha construção, porque conforme a gente faz uma construção, a gente vai caminhando, a gente vai implementando ela. Então, tem 2 pontos. Um é estar aberto a ouvir o outro, porque o outro pode não ter o mesmo ponto cego que eu tenho. E o segundo é ter a capacidade de dizer assim, gente, isso aqui tem alguma coisa aqui que está faltando. Sabe aquela sensibilidade que diz assim, isso aqui não está completo? Falta alguma coisa, eu não estou conseguindo enxergar algo que eu preciso enxergar. Aí vai e busca dos mentores, dos grupos, das comunidades que você faz parte, traz a questão e fala, gente, olha, a questão é essa, os pontos que eu estou pensando para desenvolver essa questão são esses, tem alguma coisa aqui que não faz sentido, tem alguma coisa aqui que está faltando? E aí nessas comunidades, nos mentores, nos grupos de apoio, sabe, pega a pessoa que pensa completamente diferente de você e mostra o problema para ela. Esse movimento de você fechar vai te ajudar a identificar pontos cegos. Porque o único risco de tudo isso que a gente falou é ponto cego. O não saber não é um problema, desde que você identificou o que você não sabe. Você foi brilhante, muito precisa, porque se a gente não tem essa consciência, se a gente não sabe o que a gente precisa, a gente vai ficar com a nossa verdade. Então a gente precisa encarar aquilo que é necessário e que a gente desconhecia. E aí a gente também tem que segurar a emoção, né? Ter uma inteligência emocional para a gente trazer essa humildade, não para paralisar a gente, mas para a gente poder entender que, opa, peraí, eu não sabia que isso era necessário. Legal. Posso ir atrás ou seguir todo esse caminho que você falou. Vou compartilhar com uma mentoria, vou compartilhar com um grupo de apoio, né, com a comunidade. Eu vou trazer isso para me direcionar mais rápido, né, para um aprendizado mais curto, mais intenso, né, do que aquela demorada cadeia de aprendizado, né? Às vezes a gente acha que uma coisa desconhecida eu vou levar anos para aprender, né? Não, eu só preciso aprender aquilo que você falou. É o mínimo necessário para eu poder complementar o que falta para dar aquele resultado. Perfeito. Ou para eu poder chamar alguém. Eu tenho que enxergar aquilo. O grande problema aqui é, como eu falei, é ponto cego. Aquele que eu nem percebo porque ele está completamente fora do meu radar. Perfeito. Então, a partir do momento que eu identifico, eu consigo mensurar o meu conhecimento e consigo procurar o conhecimento da equipe, o conhecimento de parceiro para complementar aquele que eu não tenho. E nesse processo, eu cresço também. Porque no processo de troca com o outro, no processo de aprendizado, no processo de implementação com o outro, eu também estou crescendo. Aí é importante o que você falou, que vai da postura da pessoa querer aprender. Que ela pode terceirizar a execução, ela simplesmente sabe qual é o caminho e terceiriza, porque ela entende que aquele conhecimento para ela não vai ser necessário, não agrega realmente o valor, ou ela pode adotar essa postura de participar junto com quem vem de fora, que são essas bolinhas, né, que a gente representou em azul, que são os parceiros, e aí agregar esse conhecimento do parceiro, trazendo esse conhecimento aprimorado de uma forma rápida, de fora para dentro. E tudo passa por eu estar disposto a aprender, né? Que se eu não estou disposto a aprender, eu não vou aprender ao longo do tempo, né? Eu só vou dar o que eu tenho, eu não vou aprender
ou me preparar para dar, seja sozinho, seja com a equipe, ou seja com um terceiro, né? Então, e nesse caso, se você se fechar, como consultor, a médio prazo, a médio para longo prazo, a tendência é que você comece a perder, porque o mundo está mudando. As coisas estão mudando. Então, como consultor a médio ou longo prazo, ou você vai ser muito, muito, muito especialista naquele negócio que é a porca da parafuseta, não sei o quê, que você vai ter sempre no mercado, ou a sua chance é de começar a perder. Por isso, eu volto na essência do consultor, que é inquietação para aprender e humildade para aprender e trabalhar com os outros. Isso. Esse é o ponto. E aí, obviamente que quando a gente traz isso para o desenvolvimento do consultor, a gente está mexendo com cada um com desenvolvimento pessoal, no pilar pessoas. Não é só ensinar técnicas e métodos e processos, né? Tem o pilar pessoas, tem a questão do autoconhecimento, tem a questão do desenvolvimento pessoal e aí também, né, o coletivo, para que a gente possa manter essa engrenagem rodando. Então, quando a gente trouxe esse quadro, a gente quis dizer que tudo está focado no resultado. Tá? Não adianta a gente sair por um plano de capacitação e treinamento porque eu quero ser melhor. Mas é melhor para quê? É melhor para dar qual resultado? Então, a gente precisa trazer essa visão do resultado para direcionar de acordo com o que eu já sei, de acordo com o que eu conheço, de acordo com o que a minha equipe sabe e conhece, o que falta. Porque aí eu entro nessa esteira de todos se prepararem para gerar o resultado que precisa. Saúde. Muito bom. E aí, indo por fim aqui, Leia, já deram 17 minutos, mas eu acho que a gente já consegue terminar aqui nos 4, 5 minutos. A seguinte visão, né? Tem muita gente que fala, poxa, eu vou fazer um diagnóstico para autoconhecimento, para saber o meu comportamento. Isso é super válido, super importante. Tem gente que fala, poxa, eu também estou com um desafio novo, seja como consultor externo, como interno, para poder liderar equipes ou conduzir empresas para resultados em cima do que eu conheço. Legal também, porque aí você vai para o conhecimento. Então, hoje você pode olhar o conhecimento, que seria o PPT, e o comportamento, que seria o ETO, de forma separada, né? O que a gente trouxe numa visão casada? A gente trouxe a visão do mapa. Então, para uma fotografia integrada, né, eu preciso saber como que eu tô com os meus conhecimentos em pessoas, processos e tecnologia, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu percebo, e também o estratégico, tático e operacional, que é essa visão na lateral aqui da planilha, tá certo? Então, nesse ponto, nós tivemos até algumas observações interessantes. Quando o mapa ele é aplicado, a gente mentalmente não tem como saber se a pessoa se preparou para responder olhando para ela ou olhando para o ambiente, né? E vou dizer mais, tem determinadas situações durante o formulário que a pessoa pode olhar para ela ou olhar para o ambiente. Essas coisas se misturam. Então ela fez uma observação em 10 situações com um olhar para ela. Aí veio uma situação que ela não se enxerga, ela olha o ambiente. E ela faz a consideração, levando em consideração o ambiente. O fato é que o resultado que aparece do mapa é um mix dessas coisas. Porque é você que está respondendo. É o seu olhar que está ali dentro do contexto. Não é um olhar só de dentro ou um olhar só de fora. Então, esse é o primeiro ponto. E tudo isso misturado é o que a gente é. Se eu sou um consultor externo, eu vou em ambientes diferentes. Esses ambientes diferentes chamam a minha atenção para determinada área de conhecimento. Me exige um comportamento diferente. E tudo isso faz parte do contexto, né? Assim como o ambiente também muda.
porque as pessoas que entram nesse ambiente mudam a característica do ambiente. Então, quando a gente traz o mapa, então o primeiro ponto é, não tem certo e não tem errado. O mapa, ele traz uma visão, como nós colocamos aqui, com as pontuações, tá? Envolvendo o estratégico, tático, operacional em pessoas, processos, tecnologia, e uma visão geral que traz as pontuações dos 3 pilares, independente dos níveis. Por que que esse número ele é importante? Porque independente do meu conhecimento estratégico, do meu conhecimento tático ou operacional, que envolve essa planilha aqui, os 3 pilares é o primeiro, é a base. Pessoas, processo, tecnologia. É ali que eu preciso me fortalecer para começar dali desenvolver algo sobre esse conhecimento em estratégico, tático e operacional. Tá bom? Eu vou mudar aqui para a planilha, Leia, mas você quer comentar alguma coisa aqui? Eu acho que só é importante lembrar que esses dados estão em 2 documentos que estão no nosso Drive. O primeiro é um documento PDF e que está a sua análise do mapa. Então, ele é como se fosse um PDF de um Word, vamos dizer assim. E o segundo é uma extração da visão do mapa, onde você vai achar no slide 11 ou no slide 12 aquela visão do triângulo que fala da força da sua... do PPT e ETO. A pontuação, a maturidade. Pontuação, é isso que eu queria lembrar. É o grau de maturidade. O mapa traz essa visão do grau de maturidade, né? É um método, vai de 0 a 20, e você tem uma maturidade, né? Por isso que não tem bom e não tem ruim. Mas você precisa ver se essa maturidade que você tem, ela é exigida, né? Ou é o suficiente dentro da exigência daquilo que você pretende buscar resolver no ambiente, tá? Então, uma outra coisa muito importante quando a gente fala de medição, tem 2 coisas, 2 alertas que eu quero colocar. Primeiro, isso é um teste. E nenhum teste é perfeito porque nós somos criaturas divinas muito, muito, muito complexas, entendeu? A única coisa complexa que existe nesse mundo somos nós, pessoas. Então, um teste, ele mostra uma faceta nossa, e não necessariamente esse resultado do teste é perfeito. Então, ninguém se rotule por causa do resultado do teste. E o segundo é não se compare com os outros, se compare com você. Quando você fizer o teste de novo, você diz assim, o que eu mudei do primeiro teste que eu fiz para o segundo? O que eu mudei para o terceiro? Então, o importante não é, independente da nota que você obteve, da nota que seu colega obteve, não é esse o ponto-chave. O ponto-chave é você com o seu desenvolvimento. Usar esse mapa como uma ferramenta, um instrumento para você tornar a sua jornada mais fácil, porque ele te ajuda a identificar pontos que você tem que melhorar. E isso é sempre bom. Leia, eu vou terminar esse vídeo, 23 minutos, a gente abre o outro para trazer a visão da planilha completa, o flow da planilha completa, com todos os detalhes. Até mais. Perfeito. Valeu.